E depois de uma manhã de boas discussões sobre o material didático do programa Estrada para a Cidadania, vamos ouvir um pouco sobre os desafios impostos à educação e aos educadores neste mundo contemporâneo. Para falar sobre este tema, temos aqui conosco a filósofa e educadora Viviane Mosè, que é professora há mais de 30 anos, tendo iniciado sua vida docente aos 18, em 1982, não faz tanto tempo assim. Viviane é capixaba e mora no Rio de Janeiro. É psicóloga e psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestre e doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresentou em 2005 e 2006 o quadro Ser ou Não Ser no programa Fantástico da Rede Globo, onde trazia temas de filosofia para uma linguagem cotidiana. É também comentarista do quadro Liberdade de Expressão, na Rádio CBN, ao lado de Carlos Heitor Coni e Arthur Chechel. Convidamos então ao palco para a sua apresentação, Viviane Mosè. Vamos lá. Queridos e queridas, é sempre um prazer falar sobre educação, especialmente quando a gente relaciona educação e mundo. Nem sempre essa relação é feita, né? Infelizmente, muitas vezes as escolas, e isso não é uma crítica ao Brasil, isso acontece no mundo todo, as escolas muitas vezes se compõem como núcleos isolados da sociedade, né? Só que em algum momento isso já foi possível, apesar de nunca ser favorável e nem produtivo, já foi possível. Hoje, cada vez isso se torna mais impossível, porque o mundo já não é mais aquilo que está ao nosso redor, né? O mundo hoje se compõe, além de um mundo desse concreto, que a gente costuma chamar de realidade, a gente hoje tem o mesmo mundo reproduzido em signos. Não é o mesmo, porque ao ser reproduzido, ele se multiplica e aí as interpretações aumentam. Então nós temos, na verdade, dois mundos, como Platão dizia, né, quando surgiu a filosofia, né? Nós temos esse mundo e o outro. Só que essa relação, ela não é uma relação tecnológica, e é bom a gente partir disso, que é quando eu tenho um corpo físico, como esse que eu tenho aqui agora, e ao mesmo tempo eu tenho um desdobramento moral, que se chama consciência, que enquanto eu estou falando com vocês agora, essa voz diz para mim, mas não demore muito nessa introdução, senão você não vai chegar no fim, eu estou falando com minha internet pessoal, né? Então é como se, usando por exemplo, o Schopenhauer, ele diz assim, a natureza, a vida, quis olhar a si mesma no espelho, isso que ela precisa, e nasceu a consciência humana. Então o ser humano, é quase um mito que eu estou dizendo, é uma brincadeira, um modo de ilustrar, né? Como se fosse assim, o ser humano é o mais complexo dos seres da natureza, ou seja, ele é a natureza. A gente às vezes esquece, né? Mas é natureza, não tem a natureza, eu sou a natureza. Mas eu sou a parte da natureza que conseguiu se desdobrar do físico em um valor que é moral. Então, quando eu converso comigo, se não converso comigo mesma, eu não sou humana. Para ser humano, eu tenho que ter uma conversa comigo mesma, que se chama consciência. Bom, essa consciência foi crescendo tanto em função da memória que a gente tem muito boa na raça humana, na espécie, né? Que um dia essa coisa pulou fora e virou um eu fora. Então hoje somos dois, só humano onde há desdobramento moral. Bom, a gente chama isso de consciência, o que eu contei o nascimento da consciência, podia ficar uma hora, é um tema maravilhoso, inclusive está no meu livro que se chama O Homem que Sabe. Ali eu descrevo bem esse processo. Mas o que nos importa aqui é que nós temos esses dois universos, chamado consciência, parabéns. E o que temos hoje na web? A tecnologia, ela foi, e eu vou dizer, esse corte, que é importantíssimo definir esse corte, né, dessa passagem aí de mudança de mídia. A tecnologia, ela conseguiu criar um suporte para o nosso acúmulo moral, que é, nós temos hoje todas as nossas consciências vinculadas num único suporte, que é a web. O que isso significa? Que neste momento, tudo que está sendo vivido está sendo registrado e publicado. Eu tenho certeza que alguém aqui já fez uma foto e nesse momento publicou, e não é uma crítica, isso pode fazer à vontade, já mandou e disse assim, ó, estou aqui, quer dizer, o que está acontecendo não é mais aqui. O que está acontecendo aqui neste momento pode estar no mundo todo. Olha o perigo que eu estou correndo, porque eu estou exposta a todas as críticas e interpretações de todos, né?
Então, essa articulação que a web tem, ou que a tecnologia nos permitiu, ela é natural. Nós não temos que lutar contra o virtual. O virtual é natural, tanto que nós temos consciência. Um exemplo, por exemplo, fácil de entender isso. Quando você dorme, você passa o dia vivendo e exercitando. Quando você dorme, o que você viveu durante o dia, em realidade, está reproduzido no seu sonho em signo, em imagem. E não só isso, você navega no seu sonho, você reclama de você mesmo, você faz coisas... Então, o que é você no seu sonho? É você navegando na internet, só que na sua internet pessoal. Essa articulação, ela permite uma coisa que é extremamente democrática. Talvez a única coisa democrática que a gente tenha vivido de fato até agora, desde que surgiu a democracia na Grécia. Chama-se compartilhamento de conteúdo. O que significa isso? Significa o seguinte, usando Michel Foucault, só para quem gosta de filosofia, mas não precisa. O que Michel Foucault afirma? Há muitos anos, século XX, né, o Michel Foucault foi a grande... o Michel Foucault foi o cara que desenvolveu a ideia do poder, de fato, né, ele é o grande presente. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que o poder é sinônimo de saber. Se você analisar a história, toda vez que alguém tem poder, há ali um acúmulo de saber. O saber te dá poder sobre a natureza, sobre outro ser humano, etc. Quando o poder surge na primeira grande civilização, é o Egito. Quando surge no Egito, temos uma pirâmide, tá certo? Você tem um que manda e todos que obedecem. Quem é que manda? O faraó era Deus. Olha o máximo da gestão do poder, né? De gestão sobre os outros. Ele cuida da vida dos vivos e dos mortos, inclusive. Ali foi o máximo. Então, nós temos ali uma representação de poder, um triângulo, tá certo? Um manda e a base, que é enorme, chega sempre no 1. Não apenas isso, essa pirâmide é de pedra. Você faz um pulo, você vai chegar hoje. Não tem pirâmide, as relações são horizontalizadas, são feitas por acordo. As relações de poder na nossa sociedade acontecem em sistemas integrados, é o mesmo modelo. Quando nós tínhamos o mecanicismo, quando nasceu o mecanicismo, a roda dentada, né? As estruturas da sociedade, inclusive da família, eram rodas dentadas. Nós funcionamos com os modelos cognitivos que a gente tem. Hoje, nós temos sistemas integrados, não é isso? Então, um liquidificador, ele tem vários sistemas, um que liga a luzinha, outro que liga não sei o quê, e todos se articulam numa placa, que se comunica, não é isso? Bom, os sistemas integrados são as novas relações de poder. Ele é dono de uma hiperempresa de cimento. Há 100 anos que a família dele, 4, 5 gerações, está muito bem sustentada nessa empresa de cimento. Mas a tecnologia inventou agora um líquido que você põe dentro de um isopor assim, que você monta um prédio sem cimento. E a empresa dele faz o que com a empresa dele? Acaba, como a gente viu, com as locadoras de vídeo, etc. Ele pode perder tudo. Mas ela, que tem um filho que tem uma risada muito interessante... Vocês sabem o que eu estou falando, não é? O filho dela ri muito engraçado. E ela conseguiu pegar o clique do filho rindo. E ela tem 50 milhões de acessos. Ela vai monetarizar o vídeo, ela vai fazer propaganda de fralda, e ela pode ter uma empresa que em um ano ganha o dobro que a empresa dele de cimento que acabou de perder. Essa instabilidade é realidade. É isso que eu estou falando, que é a horizontalização do poder. Continuamos com núcleos de poder, mas não quer dizer que não tenha. Toda hora tem uma pirâmide. Toda hora. O problema é que ela se desfaz. Por causa de uma questão ambiental, por exemplo. Uma questão ambiental destrói núcleos de poder que tem 200 anos. Basta os vulcões da Europa soltarem suas fumacinhas que você não pode voar de avião. Não podendo voar de avião, quantos negócios desaparecem? Muitas empresas desaparecem se a gente não puder ter transporte e voos, né? Então, essa é a nossa nova realidade, uma nova relação de poder que acontece sobre acordos. Como é que isso funciona hoje? Quem é que ganha? Nós tivemos, durante as manifestações no Brasil, 2 milhões de pessoas na rua só no Rio de Janeiro, é mais ou menos um cálculo. Isso aconteceu porque a tecnologia, com essa nova estrutura, ela nos permite articulações muito rápidas e imediatas, né? Então ali eu posso chamar hoje, chamei na época, ganhei muita pedrada, mas depois que passou, eu passei a ser muito considerado por aquela crítica, porque eu acabei acertando, que na verdade aquilo era um efeito viral, né? Então você, assim como você clica, você fala, vamos para a rua? E fomos. Então a rua foi um passo. Nós fomos para a rua, 2 milhões de pessoas, onde eu vi especialmente no Rio de Janeiro, nós não tínhamos nenhum direcionamento.
Então, todo o movimento físico que a gente conseguiu articular, inclusive pelas redes sociais, nós não conseguimos aproveitar aquela paixão, aquele gosto, porque não haviam canaletas para canalizar esse processo. Hoje, um cidadão e eu poderia dar 1000 exemplos, depois a gente vai ter perguntas, eu tenho muitos exemplos inacreditáveis, de que uma pessoa com 10 anos, e eu vou citar esse exemplo, 12, uma de 70, que antigamente já não estaria no mercado, a de 70, e a de 10 jamais estaria, né? Essas pessoas, se elas tiverem sido alfabetizadas, no que significa de fato um processo de alfabetização, que não é juntar letrinha e decupar em signo, né, em palavra, se essas pessoas forem de fato alfabetizadas, elas têm um acesso a essa nova relação de poder. Você ganha poder porque você tem compartilhamento de conteúdo. Mas não é isso que a gente tem. O que a gente tem hoje de fato? Você tem uma tecnologia que é extremamente superior à nossa capacidade de lidar com ela. A gente fala mal da tecnologia, mas o problema não é a tecnologia, é quem usa a tecnologia. Aí entra a nossa escola. Eu vou voltar atrás, porque eu, de propósito, nas minhas palestras, já falo como sistemas integrados. Eu, em geral, não conto no fim. Mas, por exemplo, eu faço um eixo aqui, terminei, eu faço outro eixo aqui, terminei, faço outro eixo aqui, e vocês vão entender tudo. Não precisa de uma linha, né? Então eu vou e volto 1000 vezes e ninguém vai sair daqui sem entender o que eu estou falando. Isso já é um exercício que eu faço na palestra, para a gente entender que a linearidade não é necessária. Eu vou dar um exemplo, eu disse que eu não ia dar, mas vou dar um. Eu estava num evento aqui em São Paulo de uma fundação que trabalha com educação, muito interessante, trabalho bacana. Era aquela incubadora, é o nome que eles dão. São jovens do ensino fundamental que são apoiados nos seus projetos, que têm ideias e tal. Aí estou lá falando, todo ano eu venho, hahaha. Tinha um homem mais velho, eu falei, estranho, aquele cara, né, não é daqui, se não conheço. Aí quando termina, senhora, eu queria dizer uma coisa, eu estou aqui porque eu estou desesperado, eu preciso de uma saída. Eu falei, o que é? Trabalho numa empresa de tecnologia, dono, diretor, sei lá. E a gente está há um ano, tem pessoas que vêm de fora, eu tenho americanos trabalhando comigo, eu tenho pessoas... Empresa incrível de tecnologia. E tínhamos um desafio tal, que ele explicou, eu não sei dizer para vocês, tal desafio para resolver, e ninguém resolvia. Professora, semana passada chega um pai com um menino de 12 anos pela mão com o resultado de um trabalho que minha equipe nunca conseguiu realizar. Isso eu vivi aqui em São Paulo no evento. Eu falei, como assim? Ele falou, o que está acontecendo? Eu disse, a linearidade acabou. Uma pessoa hoje, para produzir alta tecnologia, não tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, universidade e etc. O menino de 15 anos criou um aplicativo, há uns 4 anos atrás, e vendeu aos 17 por 30 milhões de dólares. A realidade é que, quando uma inovação acontece, ela é boa sempre, na maioria, né? Se ela não é boa, a gente joga ela fora. Algum valor ela tem. A gente olha para a inovação com muita alegria, mas a gente esquece que uma inovação, para acontecer, ela desconstrói alguma coisa. Não tem como ela existir senão destruir alguma coisa anterior. O modelo, o acesso que a web nos dá aos conteúdos é excepcional. Só que ela destruiu relações muito antigas, né? Então isso gera uma situação de caos e desconforto muito grande. Nesse primeiro momento, o nosso primeiro objetivo é a inovação está atrapalhando. E não é real. A inovação é uma abertura para a nossa possibilidade, mas nós não sabemos lidar com ela. Se nós tivéssemos, e aí já vou passar isso para a educação, como isso acontece, mas se nós tivéssemos no Brasil, durante as manifestações, um país alfabetizado, nós seríamos outro país hoje. Se as pessoas... Uma menina... Eu briguei desde o primeiro dia, eu dizia, o que vocês estão fazendo na rua? Ontem eu estou aqui na minha página, nessa rede social, há 5 anos discutindo política e ninguém entra. Discutindo sociedade, ninguém entra. Por que hoje todo mundo virou politizado? Por que todo mundo agora virou rei do entendimento, da política? E eu comecei a brigar com as pessoas. Falei, o que está acontecendo? Isso é vírus, é um efeito viral. Vírus não, meu filho briga comigo, eu falo errado. Mãe, 10 anos. Não é vírus, é viral. Vírus não é viral, obrigada. A gente precisa se entender com os filhos às vezes, né? Quer dizer, eles nos ensinarem, né? Mas enfim, aí eu chego para uma menina que devia ter uns 20 anos, 19, e digo para ela assim, o que você tem? As pessoas estão sem foco na rua, eu disse. E ela disse, eu tenho, que isso? Você não sabe, eu sei muito bem o que eu quero. O que você quer? Eu luto pela melhoria da educação. Eu falei, que ótimo, o que você espera que a educação melhore? Aí já é demais, né? Quem tem que fazer isso são os políticos. Eu falei, mas não foram os políticos que você acabou de dizer que não prestam?
Aí ela falou, agora só falta você dizer que para eu estar na manifestação eu tenho que estudar história. Eu falei, não, qualquer pessoa que levanta um cartaz é um manifestante, mas para mudar o Brasil dá um pouco mais de trabalho. Essa é a nossa realidade. A gente quer mudar o Brasil e hoje é uma realidade ainda, a gente aponta o bem e o mal. Então, em geral, o mal é o governo, às vezes é a empresa, né, também. A empresa é culpada, está lucrando, né? Ou é o governo, está roubando. Infelizmente, gente, a notícia que eu tenho que dar para vocês é essa. Não há mais linearidade, não há mais culpado nem inocente. Todos são responsáveis por todos os processos. Por que antes havia culpado? Porque havia pirâmide. Pô, é maravilhoso quando seu pai manda em você, é divino, seu pai não deixa você fazer nada. Toda a culpa que você tem na vida é do seu pai. Entendeu? Meu pai não deixou. Agora, se seu pai te permite, se você vive numa casa com liberdade, a quem você vai atribuir, né? Aí começa a ficar bacana. A você, aí começa a existir o processo. Então, o mundo se libertou dessa castração piramidal. De fato, a qualquer hora, pessoas que não tinham nenhuma importância ganham. É só a gente ver a mudança nos emergentes. Hoje os emergentes vivem uma crise, mas há 5, 6 anos atrás, a Europa com 30% de desemprego, o Brasil com 5%. Né? Olha o efeito na China, na Índia, uma mulher indiana de burca, fazendo alta tecnologia, hoje na Índia, entendeu? Às vezes ela usa aquela... Então é incrível como as coisas se transformaram muito rapidamente. Enfim, pulando para um outro eixo, imagina assim, você levanta de manhã, faz seu trabalho e acha que está tudo normal, né? Imagina, é a sociedade contemporânea e tal. Um dia eu estou na minha sala, grande, que eu tinha antes, uma enorme, eu estou aqui... Lá tem a impressora e aqui do lado de cá tem o meu secretário que devia ter 19, 20 anos, inclusive maravilhoso, né? Altamente inteligente, essas coisas do atual, maravilhoso, sabe tudo de internet e tal. Aí eu chego, eu falo, mando para ele num clique, falo, imprime para mim. Não demorou a contar até 5, começou a rodar a impressora. Eu falei, que palhaçada é essa? Que brincadeira é essa? Ele morre de rir, porque eu brinco assim, Viviane, tá online, entendeu? Pô, então, eu falei, peraí, mas como é que faz? A impressora também. Aí eu parei, naquela hora me deu a sensação de que nós lidamos com isso fingindo que entendemos. Eu não entendo isso. Quem acredita em Wi-Fi, acredita em centro espírita. Você vai dizer para mim que uma pessoa quando morre não pode ficar em signo agora? Se tudo que tem realidade está em signo, se eu passo 30 páginas pelo ar para ele, pelo ar, não tem cabo, eu passo uma foto para ele e ele vai imprimir igualzinho, sem erro. Como isso se transporta? Eu estou fazendo uma brincadeira, eu trabalho muito na Bahia. E na Bahia, essa coisa é muito forte, né? Espiritualidade e tal. Agora, isso é uma brincadeira, é uma provocação, mas não é. Se o virtual pode, o que mais pode? O que não pode? É isso que a gente não está estudando ainda, que é o vácuo deixado por uma inovação. Ela traz uma coisa nova, mas ninguém está cuidando do espaço, do que foi destruído para que aquilo acontecesse. Nós temos 3 grandes crises acontecendo em função dessa mudança. Não só tecnológica, né? Nós temos... Meu avô dizia que o mundo estava em crise por causa da televisão. Tudo era culpa das mulheres que ficavam beijando um cara numa novela e o outro na outra. Meu avô nunca tinha visto TV. Eu vi o dia que uma pessoa viu TV pela primeira vez. Meu avô, que nasceu em 1902. E isso deve ter sido em 1975, 78. Ele ficou louco, ele andava de um lado, louco, sabe? Dizia assim, ela estava beijando aquele outro, ela não é mulher do vovô, é uma novela, era uma atriz, vovô. Não adiantava para a cabeça dele, que nasceu no interior de Minas. Aí eu digo, eu estou aqui, sou meu avô, porque eu estou dizendo para vocês, Web, como é que pode? É espiritismo. Aí eu penso, será que eu estou igual ao meu avô? Então eu tive que argumentar. Meu argumento é, nós não vivemos uma crise, nós vivemos 3 crises que geram a 4ª e mais fundamental de todas. Nós temos uma crise tecnológica, essa que eu posso falar horas sobre ela, sobre tudo os rabos, né, que vão sendo deixados por essa transformação, e os ganhos. Nós temos uma crise ambiental, que é produto de um modelo exploratório da natureza, gente, que é exatamente linear, né? Quer dizer, eu abro uma picada na mata, sabe o que é isso? É um mato, que dizia meu avô, você pega uma enxada, você não olha para os lados, você vai cavando, né? Porque você quer chegar do lado de lá. E isso é uma tese de doutorado. Isso é uma tese de doutorado. Quando você faz uma tese de doutorado, você não pode olhar para o lado.
Você tem um foco e vai desenvolver, porque no conhecimento tem um mundo, né? Você não pode falar de tudo. Vão te dizer, ó, vai por aqui. Você não pode se distrair. Eu queria relacionar 4 autores no meu mestrado, no meu doutorado. Não pode. No máximo 2. Este modelo de trabalho linear fez com que a gente imaginasse assim, ó, o meu alvo é construir aquele prédio, manda tirar o rio. O meu alvo é fazer, manda... Só que a gente não tinha, eu digo o modelo cognitivo, nós não tínhamos a capacidade cognitiva, não era culpa ainda, era incapacidade intelectual de articular e dizer o seguinte: quando você tira um rio daqui, que consequência isso traz para você, para a sua família, não é para a sociedade. É a sua família que vai receber essa água, que não vai... Enfim, a gente não tinha. Então, isso gerou o modelo anterior piramidal. Gerou uma exaustão da natureza, uma exaustão tão grande que interfere na economia do mundo, né? Olha o que aconteceu quando os aviões não puderam voar, etc e tal. Essa crise ambiental criou a horizontalidade igual na web. Por quê? Antes, o meio ambiente era uma questão dos pobres. Eu passei a minha infância toda ajudando, donativo para os pobres. Janeiro, no Brasil, meu pai adorava pegar o carro e sair pedindo donativo. Morava no Espírito Santo, o Rio Doce subia, os pobres ao redor é que sofriam. Nunca um rico sofria naquela época, jamais, né? No Rio, as favelas desciam com a chuva, né? Mas quando Santa Catarina teve sua crise ambiental, vocês sabem, eram casas de alvenaria com carro na porta. Quando aconteceu em Angra, era uma pousada que, sei lá, R$1.000 uma diária, né? Quando aconteceu em Teresópolis, foram 1.800, não, foram 3.000 pessoas, mais ou menos, que foram mortas. Porque ali é muito difícil calcular, porque só se calcula o corpo encontrado. Né? Os desaparecidos, mas são muitos. Então, o que aconteceu ali é a região mais rica do Rio de Janeiro. A capa do Globo, no dia, era a casa do presidente da Federação das Indústrias, da Firjan, com 2 piscinas, criação de manga larga Machador, tudo isso desceu abaixo. Morreram 7 pessoas na casa do presidente da Firjan, pessoas que tinham alugado, né, a casa, que eram europeus. Então, o meio ambiente, que está em crise em consequência do nosso modelo exploratório, ele nos botou todos iguais. Quem de nós aqui está livre de uma questão ambiental, né? Eu estava num evento na ilha de Comandatuba, um lugar muito chique, um evento maravilhoso, né? Umas empresas incríveis reunidas e tal. E eu perguntei para eles, naquela ilha, estava chovendo aqui na época, estava meio estranho. Eu falei, o que adianta nesse momento, nessa ilha, se começar a chover? Você ter $1 milhão ou saber remar? Essa é a nossa realidade. Competências e habilidades é o que a gente sabe que a educação tem que trabalhar. As competências e habilidades do contemporâneo são muito diferentes das competências e habilidades do mundo antigo. Antigo que significa 20 anos atrás. No mundo antigo, bastava você ser muito bonito ou amigo de alguém. Você se lembra do QI? Quem indica? Isso era a maior realidade na minha adolescência, no início da minha vida adulta. Se você conhece alguém, o filho do prefeito, ou o filho do presidente da empresa, ou alguém, você está feito. Piramidal. Você puxa, joga uma corda, amarra e puxa, né? Essa realidade não existe mais. Não existe, porque todas as empresas no mundo vivem instabilidade. Mesmo que ela tenha total estabilidade, ela é obrigada a saber que a instabilidade poderá vir. Então ela já lida com ela. É o necessário. Gente, a vida é instável mesmo, isso é o certo. Né? Um casamento acaba quando você tem certeza que ele nunca vai acabar, né? Porque o medo do seu casamento acabar faz ele durar a vida inteira. Você presta atenção na pessoa, você trata ela bem. Não, meu casamento é para sempre. Aí você chuta a pessoa, você não está preocupado com ela. Então a instabilidade é um ganho para a ética. É bom ser instável, fica ligado, né? Fica prestando atenção. Então, se essa instabilidade existe, por que ele vai aceitar na empresa lá dele o filho do amigo? Ele precisa do melhor cara. Ele precisa do cara mais competente, ele não pode ter o filho do amigo, senão ele vai para falência. Isso criou o desejo e a necessidade de, na ponta do setor produtivo, eu estou falando de todos os setores, mas por enquanto, na ponta do setor produtivo, quem está liderando? A inovação e a criatividade, né? Então tá, guarda essa ponta. Estou dando eixos, olha só. Aí você está na sua escola. O que caracteriza a nossa escola? Reproduzir conteúdos, né? Qual é o aluno que a gente valoriza? O que repete o que a gente diz. Aí me diz, as lideranças que mudaram o mundo eram alunos passivos? Nós estamos acabando com a possibilidade de mudar o nosso país. Eu estou falando do país, mas não é só. Então, quando uma criança era atentada, na minha época de criança, era a melhor coisa para uma criança, o pai tinha muito orgulho. Meu filho é atentado, quer dizer, ele é corajoso, ele é ousado, esse menino vai longe, você vê, ele não quer nada.
interligada. Hoje, uma criança muito ativa é chamada de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, a criança que seria a liderança do futuro, ou seja, a que dá trabalho, a que questiona, ela é adoecida pelo nosso sistema educacional. E eu vou dizer por quê. O cara que criou esse conceito, vocês devem ter acompanhado na web. O psiquiatra que criou o déficit de atenção, né, e a hiperatividade, esse conceito, ele morreu há pouco tempo. Antes de morrer, com quase 90 anos, ele declarou que essa doença foi diagnosticada por ele para fortalecer a indústria de remédios, que de fato ela não existe. Ele declarou, vocês procurem na web, vocês vão ver. Na França, 0,3% das crianças têm diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção. No Brasil, 40% das crianças que procuram um médico são diagnosticadas por déficit de atenção. Nos Estados Unidos, até 60% das crianças têm, dependendo do estado, chegam a ser diagnosticadas. A pergunta é, esse diagnóstico é porque a criança tem uma dificuldade ou a dificuldade é do professor, da Secretaria de Educação, do sistema educacional e da sociedade e das famílias? Se você tem uma família piramidal, olha o exemplo de poder, é isso que eu quero que vocês entendam, que é o mais importante, para que a gente possa se empoderar, ganhar poder. Nós precisamos de poder, nós professores, tá? Um professor não pode estar em sala de aula sem poder. Não existe um professor sem poder. Se você é para aula e não tem poder, você não dá aula. Ou não... Agora, o poder, professores, não é mais o conteúdo. Porque o seu aluno tem o conteúdo na web. Mas, por favor, resgate o seu poder. Uma criança de 12 anos que foi levada pela mão do pai e que mudou uma empresa de tecnologia, ela continua uma criança de 12 anos. Ela continua precisando de alguém dar a mão, ela precisa o tempo inteiro de alguém orientando, ela só é especial naquele ponto daquela... Às vezes essa criança que fez isso tudo não escreve uma redação, gente. Ela fez uma mudança tecnológica inacreditável e não escreve uma redação. Então, se um aluno seu na sua sala já aconteceu, tem certeza com todos vocês, e se não aconteceu, vai acontecer? Quando o aluno sabe mais que você, ele não é maior que você em nada. Ele apenas sabe aquele conteúdo. Exemplo, tem crianças que amam guerra. Ela só gosta de guerra. Então ela pega guerra, sabe tudo de guerra. Você não, você é professor de história. Você não sabe tudo de guerra. Então você fala assim, porque na batalha tal. Não, professor, aí a data é tal. Aí ele sabe o que você não sabe. Mas isso faz esse menino num lugar diferente do seu? Não. Volta lá. Pais. Pirâmide também. O professor era o centro da pirâmide, não é mais. Ele tem que reaprender aqui, ó, nada... E põe a cabeça para fora, por favor. Não vai se engolir. A mudança é dura. Quando uma inovação acontece, arranca o chão. Nós, professores, estamos sem chão. Mas, por favor, eleve o seu nariz e respire. E reconstrua o seu lugar. Senão você não é mais professor. Relação familiar. O pai manda e os filhos obedecem. Mentira. Quem mandou sempre foi a mãe em todas as famílias. Mas ela finge que é o pai. Lembra? As antigas? Minha mãe tentava tudo. Quando não dava certo, ela dizia, quando seu pai chegar... Eu aceitava, um medo danado. Quando fiquei adolescente, eu vi que meu pai não estava nem aí, nunca teve. Aquele medo do meu pai nunca foi do meu pai. Meu pai era bonachão, minha mãe é que pegava no pé. Mas eu achava que o medo era do pai. Isso é ruim? Não. Isso é um acordo bem interessante entre os dois, que é hierarquia, né? Tenta aqui, não cria um mito. Então a mãe cria o mito do pai para ela mesma ter um poder sobre aquela criança. Gente... A mãe foi para o mercado de trabalho. O que a gente tinha que fazer? Mudar essa relação de poder. Não, ninguém reconstruiu essa relação de poder. Hoje, a mãe não manda, nem o pai. Quem manda são os filhos. E está errado. Crianças não têm que dirigir nada. Crianças têm que ser dirigidas com respeito, com estímulo à sua criatividade, à sua liberdade. Você estimula a liberdade, a criatividade da criança, mas quem determina, no final das contas, sou eu que sou sua mãe. E ponto final. Estou no aeroporto, quase interferi, hoje vindo para cá. Na sala de embarque, uma mãe e um pai, deviam ter 28 no máximo. Uma criança andando e eles atrás. A criança devia ter 3 anos, não era bebê, não era 2, 1 ano. 3, e eles andando atrás. Então, a criança determinava aqueles dois correndo atrás, que nem uns bobo alegre, onde a criança ia, eles iam. Ninguém nem segurava, parece que tem medo da criança. E, de repente, a criança não quis alguma coisa que não conseguiu, a criança começou a berrar, ninguém aguentava mais aquela criança berrando, a criança se jogava no chão, e a mãe ficava, por favor, minha filha. Ah, gente, eu tenho 3 anos, gente. Por favor, minha filha, mamãe. Quase que eu fui lá e falei, senhora, quem é a senhora? Não existe, a senhora tem a idade dessa criança.
Então, entendeu quem você recebe em sala de aula? Você entendeu o seu aluno, quem é? Agora, você pode culpar o pai, como vocês e eu já culpamos? Também a culpa não é minha, a culpa é dos pais. Não, os pais também são filhos de uma geração que não foi assim. O pai não tem culpa. Esse pai, ele não sabe o que fazer. A mãe trabalha, o pai trabalha. Então, gente, primeiro ponto, que não é exatamente para nós, mas para vocês entenderem o rumo da nossa sociedade hoje, para a gente não desaparecer, é produzir contornos, produzir valores. E aí eu dou uma dica bem educação. Quando uma criança entra numa escola, eu faço consultoria em muitas escolas, eu conheço todos os estados brasileiros, pelo menos um município do interior. Vou aos municípios, conheço com uma palma da minha mão a realidade das escolas. Uma criança chega numa escola do Piauí ao Paraná, a Santa Catarina, que hoje tem um resultado ainda melhor. Desde a escola com alto IDEB abaixo, a criança chega na escola e ela entra, no primeiro dia de aula, senta na cadeira e começa a estudar. Ninguém explica para ela o que é um aluno, o que é um professor. O que é desrespeito, por exemplo? Você sabe o que é desrespeito? Você não sabe, e por isso você desrespeita sem saber que está desrespeitando. Se alguém pegar nós aqui, nós mesmos aqui, e disser, gente, olha só, o que um professor pode fazer com um aluno? Ele pode questionar, ele pode isso, mas ele não pode isso e isso. Por exemplo, quando um professor impede o desenvolvimento intelectual do aluno, esse professor tem que ser punido. Mas quando um professor age duramente numa situação de disciplina, não necessariamente. Mas o aluno acha que o professor ter sido duro na disciplina é um desrespeito. E não é. Ele deveria aceitar passivamente, porque tem um momento em que tem que ter uma disciplina naquela situação. Entendeu? Mas a gente não. A gente deixa a disciplina ser uma questão solta, porque eu não tenho coragem, né, gente, de dizer quem sou eu, não sou pai, né? Aí eu deixo solto. Mas na hora que o aluno levanta a mão e diz, eu não concordo, o que o senhor está dizendo não é correto, eu digo, você vai para a coordenação. Nós não, e eu digo o seguinte, não é uma crítica a nós, gente, professores, nós não sabemos. A crítica é ao modelo educacional que a gente tem, que já está mudando, mas que ainda não entendeu, que o mais importante para a sua sala de aula funcionar é que antes de começar, você faça com seus alunos acordos. Quando tem o pai mandando, não precisa acordo, certo? Precisa, o pai mandou, você respeita ou não. Se não tem o pai mandando, tem acordo. Volta para a família. Se o pai manda, é uma coisa. Se a mãe manda, é uma coisa. Mas quando nenhum dos dois manda, manda a criança. Então está errado. Então qual é a solução? Tem que criar uma nova relação de poder aqui, né? E tem. É só usar a metodologia do Paulo Freire. Ele diz, pedagogia da roda. Sabe o que é isso? É o seguinte, quando chega domingo, na minha casa, eu só tenho um filho. Não é mole. A gente tem que sentar e decidir o que fazer, né? Um quer ir para o museu, outro quer ir para a praia, outro quer ir para... Então a gente tem que decidir. Eu posso dizer, vamos para cá. Mas é melhor a gente combinar. A nova relação familiar chama-se guarda compartilhada. Manda quem pode naquele momento e o outro se submete. Então, se é ele que é o pai e nesse momento é importante que tenha força, porque é um menino e está precisando, eu vou deixar ele falar e vou ficar quietinha. Depois, numa outra situação, sou eu que vou coordenar e ele vai ficar calado. Não, deixa que ela sabe. E às vezes, gente, até a criança tem o lugar dela mandar. E a gente tem que dar algum lugar para a criança também, um lugar que ela pode, né? Dentro do que é possível para uma criança. Essa relação a gente não sabe, a gente só sabe relações piramidais. Então, qual é o nosso grande desafio na escola? Aprender a conceituar a escola, as ações da escola e dar segurança para quem está na escola do que é aquilo. Uma coisa que a gente não responde. Que tipo de criança eu quero formar? A sua escola pergunta isso e escreveu? Porque se você disser que você quer uma criança, por exemplo, quero formar uma criança capaz de se inserir no mercado de trabalho, e já é um tipo de outra escola. Se você diz, eu quero formar cidadão, é outra escola. Se você diz, eu quero formar cidadão e mercado de trabalho, cada um tem uma relação. Se sua escola é do lado de uma favela, ela não pode deixar de estudar sociologia, não a palavra sociologia. Numa escola do lado de favela, as crianças têm que entender exploração, porque senão elas serão exploradas. Mas uma escola rural tem que lidar com a natureza, mais do que tudo, com preservação ambiental, com acidente. Então, cada escola tem um eixo, tem um foco. Quando eu, professora de matemática, dou aula de matemática, dava há 30 anos atrás, eu só era professora de matemática, era tão simples, gente. Quem é professor mais antigo sabe. Vou lá, dou aula de matemática, faço meu trabalho e vou embora. Hoje, meu querido, você pode morrer ali, um aluno pode te matar.
Você não pode só dar aula de matemática, você tem que olhar para tudo, você tem que saber as relações, porque um menino daquele entra em sala de aula e mata todo mundo. Isso já aconteceu no Brasil. Eu, em geral, começo essa palestra assim, o que a gente tem que falar, né? Eu pergunto, eu digo, se uma criança entra numa escola, um adolescente, adulto, entra numa escola brasileira, mata 13 crianças e se mata, a gente não pode continuar da mesma maneira. Se uma criança de 10 anos de idade, no Brasil, eu não estou falando dos Estados Unidos, desde a década de 20, que nos Estados Unidos crianças são assassinadas e assassinam crianças dentro de escola. Primeiro foi em 25, da década de 20 foi a primeira, que várias crianças foram assassinadas. Mas não é a nossa história essa, agora é. Então, quando uma criança de 10 entra numa escola, tenta matar a professora, nem consegue, e se mata, tem alguma coisa errada. Então, isso é uma realidade. E outra realidade, nós temos um mundo com fibra ótica, com Bluetooth, não é isso? Engraçado, nós temos uma coisa que está tão bem desenvolvida, né? A tecnologia, a ciência e o conteúdo. Outra tão mal desenvolvida hoje, que é o viver junto. Por que a escola investe em tecnologia e não em viver junto? Mais tecnologia, isso? Mais conteúdo é esse que a gente precisa? Não. Precisamos de pessoas para estar atrás dessas máquinas, que não se chamam mais máquinas, né? Formar pessoas não é mais professor de matemática. Virou o seguinte, eu dou aula de matemática para essa turma. Matemática, meus queridos, é a desculpa que eu uso para estar com vocês. Essa é a realidade. Matemática é a minha desculpa. Eu estou aqui para conviver, para perceber. O meu objetivo não é ensinar matemática. O meu objetivo é estimular o seu desenvolvimento intelectual e cognitivo. Ou seja, no desenvolvimento intelectual tem camadas, tá? E cada autor trata isso de um jeito, nem importa. O Enem, o PISA, partem dessa avaliação, que é, se eu tenho, por exemplo, eu já consigo relacionar o particular e o universal em tudo que eu penso. Eu, quando penso, articulo sempre muitas variáveis, né? E não duas, né? Então, eu tenho um modelo de raciocínio complexo. Se eu só trabalho com duas perspectivas sempre e nunca saio delas, eu tenho um desenvolvimento cognitivo menor. Eu ainda não ampliei meu universo de articulação intelectual. Bom, eu preciso que o meu aluno, quando saia do ensino fundamental, que é esse foco que eu estou dando, nesse caso é do fundamental, eu espero que o meu aluno saia do ensino fundamental com um modelo cognitivo altíssimo. Matemática é fundamental para o desenvolvimento do modelo cognitivo. Língua materna é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. A arte é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. E aí vai, o conhecimento do mundo na história, na geografia, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Isso é uma coisa, tá? Então, todos os conteúdos estão a favor do desenvolvimento intelectual. O que é uma pessoa com alta capacidade cognitiva? É uma pessoa que tem poder na sociedade contemporânea, certo? Outra coisa é, dane-se o desenvolvimento cognitivo e eu ensino para você matemática, português e história e você repete o que eu te ensinei. A educação estava centrada no professor que ensina. O que importa é o que o professor ensina. Hoje a educação está centrada no aluno, importa o que o aluno aprende. Não interessa o que o professor ensina, interessa o que o aluno aprende. Você ensinou coisas incríveis, mas o seu aluno não aprendeu. Então, essa relação é que é radicalmente diferente. O que o vestibular fez tradicionalmente? É um sistema de seleção em que passa quem tem mais conteúdo, né? Imagina quem passa em primeiro lugar na USP, que é o sonho de consumo de qualquer estudante brasileiro, a melhor universidade do Brasil, a mais produtiva. O cara que passa em primeiro lugar, estou falando sempre vestibular, a USP está até outros sistemas, vamos pensar no antigo, que a USP tinha, né? O garoto que passa em primeiro lugar, ele sabe o que ninguém sabe. Então, ele é o rei do conteúdo inútil. Porque se você sabe o que ninguém sabe, não tem nenhuma função. A hidrografia da China. Quantos soldados morreram na Batalha de Waterloo? Que dia a família real chegou no Brasil? Quais são os elementos da tabela periódica? O que é ditongo, tritongo e hiato? Tem pergunta mais idiota. Que importa o tritongo, gente, na vida de uma pessoa? O hiato importa, porque é uma coisa metafórica, né? O hiato é uma pausa. Você pode discutir hiato dá para falar. Agora, ditongo. Rubem Alves, que morreu no ano passado, né? Um queridíssimo, eu sempre gostei muito dele, um cara, vocês conhecem, um cara muito poeta, né?
Eu entrevistei no meu livro, A Escola de Desafios Contemporâneos, ele diz o seguinte, que um dia ele estava numa fila aqui em São Paulo, fazendo autógrafo de livro em Feira do Livro, e veio um menininho muito fofinho, de uns 8, 10 anos, dizendo para ele, sou seu fã, com a mãe do lado, e com um livrinho para ele fazer, que legal, eu já li vários livros seus, é mesmo, então me fala um que você leu. Não, mas eu não lembro. Mas como? Você não leu? Gosta de mim? Não, eu adoro o senhor, mas eu não sei. Mas qual livro? Não, eu li o Pato, sei lá, qualquer coisa, fala o nome de um livro lá. O que fala no livro? Eu não sei. Mas você não leu? Não, eu li, mas a professora pediu para quando a gente lesse, grifar todos os tritongos de tongos e atos. Entenderam a nossa dificuldade? Esse professor fez com a maior boa vontade. Maior boa vontade. Isso que é verdade. Não é maldade, é falta de uma compreensão que vem da universidade. A formação de professores na universidade nos ensina coisas isoladas. O problema nosso é a universidade. É a formação da universidade. Quem é o melhor professor da universidade? É o que fala o que ninguém entende. Você entra na sala, só fala uma coisa dificílima, você fala, esse cara é ingênuo. Não entendi nada que ele falou. É triste, né? O Nietzsche, um amigo meu bigodudo, vocês devem ouvir falar dele, né? Ele fala o seguinte, ele fala que poetas é uma maneira de provocar os poetas, mas a gente pode usar para esses professores da universidade. Turvam as águas para parecerem profundas. Então, esse cara não é inteligente, é que ele sujou sua água, para que você não tivesse acesso à falta de conteúdo que ele tem. Porque quem sabe, fala simples, direto. Você pode falar qualquer tema com a maior complexidade do mundo para a pessoa que trabalha na sua casa e que é analfabeta. Esta pessoa tem condição de entender qualquer coisa, se você tiver interesse humano em trocar com aquela pessoa. Quando você diz alguma coisa, ele pode não me entender, mas se quando eu digo, eu olho nos olhos dele, ele vai entender muitas coisas que ele nem sabe que está entendendo. Isso, apesar de parecer espiritismo, não é, não é místico. É que, isso é uma coisa que também está no meu livro, é uma coisa, no Homem que Sabe, é uma argumentação muito teórica que eu não vou fazer aqui com vocês. Mas eu garanto a vocês que eu falei, é importante o modelo cognitivo. Quando você tem um modelo cognitivo, você em um ano aprende coisas inacreditáveis sozinho. O difícil é ter a capacidade intelectual elaborada e rápida, né? A máquina azeitada funcionando. Então eu digo para vocês, para adquirir uma sofisticada capacidade intelectual, complexa e sofisticada, é fundamental o lúdico e a arte. Quem fala isso é Kant, um filósofo mais careta que tem no mundo, não é um maluco que diz isso. Isso é o desenvolvimento cognitivo. Sabe por quê? Porque o mundo não é o que está na foto, certo? O mundo move. O mundo não é o que está nos meus olhos, porque os meus olhos é uma câmera fotográfica e de vídeo. Então, o ser humano, diz o Kant, em 1780, por aí, o homem nunca vai saber o que o mundo é, porque o mundo move. Então, o que a gente faz? A gente dá uma fotografada no mundo e guarda aquela imagem, né? Então, se o mundo não é exatamente o que está na minha internet, na minha memória, na minha consciência, quem vai fazer o link entre o que eu vejo e o mundo é a imaginação. A nossa inteligência, gente, ela é muito mais imaginação. A gente não tem capacidade científica de realmente decupar o que é isso aqui. A nossa capacidade intelectual, ela é muito inventada. E não há nenhum problema. Você inventa o modelo e depois vai mudando, né? Assim que a gente faz. Então, qual é a função da escola? É ter, para desenvolvimento cognitivo, ela precisa ter disciplina que a gente odeia. Tá? Pensa bem nisso. Nenhum professor tem coragem de dizer, por exemplo, o Roberto da Mata estava no evento semana passada com ele e o sociólogo, né? Não é um educador, mas ele fez uma palestra maravilhosa, deixou todo mundo em pânico e eu comentei a palestra dele e adorei. Que ele diz, o professor é um limitador. Então ele começa a mostrar todos os limites que a cultura tem para você poder existir. Então o que o professor faz? Ele insere você no mundo assim como a família, e cada vez mais a escola e menos a família, como eu tinha dito. Então o que é a nossa função? Meus queridos, nossa função é limitar nossos alunos. Ai, que horror! Gente, um avião é uma coisa limitada e voa. O limite não é um problema. Então o que nós precisamos? Mostrar aos nossos alunos o que está desenhado e configurado dentro dos espaços. O que é um professor? Mostrar o limite. Este aluno vai lidar com isso, rompendo isso, você não tenha dúvida. Então a gente incentiva duas coisas, você incentiva o limite e mostra para ele que o limite é um bem, mas que ele pode e deve lutar pelo rompimento dos limites, né? Atuando na sociedade, mudando as leis, transformando, sendo ousado.
Se uma criança não sabe o que é o limite, ela cai da janela quando ela é pequenininha. Outro ponto para reforçar essa tese. Um rio que corre é apenas um rio que corre, né? Mas quando o rio é impedido de correr, ele acumula água, certo? Nasce uma represa. Quando tem uma represa, você faz o quê? Você arranca a barreira e deixa a água correr de novo para voltar ao normal? Não, você faz uma hidrelétrica. Só a hidrelétrica quando o rio é impedido de correr. Se você não impede o rio de correr, você não tem hidrelétrica. Para você potencializar a força, primeiro você limita e depois você solta. Nós temos que ter coragem de limitar nossos alunos. Não é limite cognitivo e intelectual, é limite de ação. Se você não usar camisinha, você pode se contaminar com a AIDS. Não adianta dizer isso. A gente tem que criar uma situação que as pessoas entendam que a vida é limitada. Você nasceu e vai morrer. Então nós temos que lidar com o limite. Pega a tua escola e diz lá o que é um professor, o que é um aluno. E não é sozinho não, discute com as pessoas. Define, isso é limite, define. Porque o ano que vem, um professor novo entra de 18, 20 anos na escola e quer mudar. Não pode? Claro, gente, eu não concordo. E vem um outro e muda. O que eu quero dizer para vocês é que a lei é muito mal falada na nossa sociedade. E é um erro. O problema não está na lei. O problema está na nossa relação com ela. Então, o primeiro papel do professor é limitar. E o segundo, que também é primeiro, é libertar. Então, a gente limita e liberta. Limita e liberta. Não. A gente tem escolas que limitam e tem escolas que libertam. As escolas que limitam castram a intelectualidade e a individualidade. As escolas que libertam produzem um monte de idiotas. Como se o mundo fosse o meu lugar, que eu vou para lá curtir. E são esses que morrem no trânsito, são esses que morrem de uma doença contagiosa, são os primeiros a morrer. Esse desafio que a gente tem hoje os pais da verdade não estão mais dirigindo nem as empresas, nem o Estado, nem as universidades, nem as famílias. Ninguém, de fato, tem um lugar garantido hoje em nenhum setor. Então, nós precisamos fazer com que a nossa sociedade consiga chegar ao grau de acesso que ela já tem, que nos permite, que a gente não consegue utilizar. Se nós conseguirmos caminhar nessa direção, imagina que a gente consiga uma escola que vá nessa nova direção. O que a gente teria? Eu sou muito otimista, tá? Realmente sou otimista. A gente teria uma sociedade completamente diferente. Por quê? Veja só essa outra argumentação. Quando, no final do século, não do século XX, mas quando no final do século XIX, surge uma ideia no Manifesto Comunista que diz assim: proletários do mundo univos. Esta frase, independente do que aquilo gerou, não é uma discussão sobre o que é o comunismo, isso não. Eu estou dizendo assim, quando Marx e o Engels, no Manifesto Comunista, primeiro criaram o manifesto, foi a primeira vez que a classe operária teve vontade de aprender, que ela queria ler o manifesto. A educação para a classe popular começou aí, pelo interesse da classe popular, começou a brigar para aprender, mas para ler o manifesto. O manifesto, Proletários do Mundo Univos, esta frase gerou na sociedade do século XX o segundo poder na Guerra Fria. O primeiro poder na Guerra Fria é o poder da força física, da arma. E o segundo poder, que também virou arma, igual o outro, ele virou arma igual o outro, mas ele nasceu de um desenvolvimento cognitivo, tá certo? Foi uma frase que gerou aquilo que acabou caindo lá. O que aconteceu com o século XX? No século XX, os países capitalistas não queriam o desenvolvimento intelectual do cidadão, porque eles sabiam que o desenvolvimento intelectual poderia gerar um conflito. E os comunistas igualmente. Os comunistas não queriam desenvolvimento intelectual, porque o desenvolvimento intelectual faria deixar de ser comunista. O século XX foi o século voltado para a técnica e não para a formação humana. Toda a formação humana era considerada revolucionária. Gente, nós passamos 100 anos incentivando a ciência. Olha o que aconteceu no final do século XX, maravilhosamente. Porque ninguém esperava isso, porque a tecnologia veio para castrar. Ela não veio para libertar. Ensinar técnica é uma maneira de não ampliar a consciência. Mas o ser humano é muito amplo, né? Ninguém controla. Então, o que o século XX fez? O século XX produziu a web, que é maravilhosa, mas não produziu pessoas para lerem, não produziu pessoas para pensarem. Então, o século XX se caracteriza por um altíssimo desenvolvimento tecnológico
e uma invertida, um crescimento proporcional, mas invertido na capacidade política e de convivência social. Nós nunca fomos tão imaturos politicamente. Quando você está numa rede social e lê os absurdos que a gente lê na rede social, a gente entende que é como se fosse assim, um monte de gente sentado na frente de uma tela. Passa o dia inteiro sem atuar politicamente, sem ler jornal, sem discutir nada, não faz nada. Aí quando senta na frente daquela tela, lê o que vem de amigos sem conferir o que é. E professores fazem muito isso, além de ler uma notícia sem conferir, porque acha que tem pai ainda, né? Olha só, é acreditar no pai, receber uma notícia e não saber de onde vem, porque ela pode estar vindo do grupo organizado, esse grandão que tem aqui em São Paulo, sabia? Desculpa aí, eu sei o que eu estou falando, eu sei exatamente o que eu estou falando. O que você está recebendo pode estar vindo de um presídio aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de uma pessoa, sabe onde? Do El País. Um brasileiro que está no El País está falando em português com você aqui. Como é que você vai saber? Uma mulher no Guarujá, se eu não me engano, foi assassinada e morta a pauladas, porque disseram que a foto dela era de uma sequestradora. Não é certo matar ninguém dessa maneira, tem lei para isso, mas independente disso, ela era inocente, ela não tinha nada a ver com aquilo. Então, sabe quem matou aquela mulher? Todos nós, quando clicamos sem responsabilidade e julgamos as coisas. Então, todos nós somos os gênios que recebem, não concordo, que horrível, que horror, que terror. Então, todos julgam, mas ninguém atua, ninguém pensa. Então, essa situação vem de uma alta tecnologia, mas de um investimento no empobrecimento intelectual da população que durou 100 anos. Eu falei isso num evento, não vou dizer qual, que com certeza já está gravando, alguém já está falando, vai que a pessoa me briga comigo depois. Um evento com uma mesa devia ter umas 8 pessoas, falando sobre educação, e eram pessoas que têm realmente uma atuação, quer dizer, as nossas lideranças, eu e mais 7 estavam na mesa. Eu falei isso que eu falei aqui agora. Um deles levantou e fez um discurso maravilhoso, ele disse, a gente tinha que ter coragem de pensar no que ela está dizendo, porque aqui agora nós temos 8 pessoas discutindo um tema, ninguém tem coragem de ir contra o outro. É triste isso, olha só, eu estou aqui e digo assim, educação é isso que eu estou falando, né? Aí vem ele do lado e diz, educação não, tem que botar polícia, a melhor coisa é uma coisa disciplinar, sei lá, qualquer coisa, né? Aí vem o outro e fala outra, não é natural? E não é natural que a gente discuta? Não, existe um acordo de cavalheiros para ninguém ir contra ninguém. E todo mundo diz a mesma coisa como se aquilo tivesse algum valor. É muito hipócrita a relação que a gente tem. Então a gente acha no Brasil, por não termos aprendido, estou falando agora do Brasil, fora o mundo ainda piora para a gente, porque para a gente ainda teve pior, né? Ainda tivemos regime militar, que ainda expulsou. O problema do regime militar não é tirar a filosofia, não é isso é filosofia, faz a mínima diferença a filosofia no currículo do ensino médio, tanto que voltou e não mudou nada. Não é esse o problema é que as nossas cabeças passaram a ter medo de pensar, porque elas poderiam ser perseguidas e presas. As nossas cabeças foram mortas, torturadas. A minha mãe tinha pavor, porque era uma criança bem pequena, sempre gostei de aprender e sempre fui crítica. Minha mãe 1000 vezes me disse isso, eu nasci em 64, quer dizer, em 74 a bicha estava pegando, e minha mãe dizia, minha filha, por favor, não faz isso, vão perseguir você, não pode por aí. Minha mãe tinha medo que eu pensasse, medo que eu me tornasse alguém perseguido pela ditadura militar. Então, isso aconteceu. Então, imagina o seguinte, jornalistas, políticos, todo mundo que pensa ficou calado com medo de ser preso. E os filhos deles, então? Como é que você cria seu filho, né? Então, no Brasil, especialmente, nós produzimos uma população que não sabe argumentar. O que é argumento, gente? Argumento é, eu digo, ele diz o contrário, mas ele não está com raiva de mim, não. Ele não me odeia, ele não é o meu inimigo. Ele está argumentando. Eu deveria amar e dizer, muito obrigada, você está dizendo uma coisa que eu não tinha pensado. Ou o contrário, não é nada disso. Não tem problema. Não. No Brasil não há argumentação. Há pessoal. Né? Se você foi contra mim, você não é o meu amigo. Se a gente não se libertar disso, a gente não tem escola. Na sua escola tem um grupo de professores e umas hierarquias que a gente uma hora vai mudar e eu não vou entrar nisso aqui. Mas tem uns problemas graves nas nossas hierarquias, né? Enfim. Mas de qualquer maneira você tem um grupo, de uma forma ou de outra está lá na sua escola. Acontece que um professor de português que tem na sua escola, ele tem um jeito tão interessante de dar aula, sabe? Impressionante, ele conseguiu uma maneira incrível, os alunos adoram, não sei o quê.
Mas nós temos outros professores de português. Por que esses outros professores de português não aprendem com esse, já que ele não está dando certo? Ele não pode aprender com esses. É uma humilhação para ele aprender com o colega. Teve um evento que a Globo News fez de educação e eu estava lá assistindo, aí umas pessoas de lideranças educacionais com vários professores de boas experiências. Era uma escola pública do Piauí, não é aquela do Piauí de Teresina que todo mundo conhece não, que é particular e ganha no IDEB bem, no Enem. É uma escola pública com um ótimo resultado num município muito pobre do Piauí. O professorzinho está lá meio bronco, sentado aqui. E os intelectuais discutindo, e cada intelectual apontando, porque o governo não apoia, porque não tem jeito, porque a sociedade... Chego lá, o professorzinho quietinho na dele, assim, como é que você conseguiu esse resultado incrível? Ele falou, olha, foi simples, eu reuni os professores, fiz umas reuniões, mas teve apoio financeiro? Não, nenhum. Mas como é que o senhor conseguiu fazer isso? Mudou até a escola, reformou a escola. Ele falou, não, é que a primeira coisa que eu fiz foi dedicar um bom tempo a mostrar para os meus professores que a gente precisava se unir. Mostrei para eles que a gente era um grupo, trabalhei muito com eles. Nós éramos pobres, no município pobre, sem dinheiro. A única coisa que a gente podia fazer era se unir. Quando eu consegui isso, eu consegui que o professor que sabia mais matemática desse aula para o que sabia menos. Mas a gente só consegue isso quando você quebra essa resistência. O que eu me dediquei foi a isso apenas. Depois disso, a gente se dedicou a quebrar a resistência dos pais, né? E aí, a partir daí, veio um pai que era pedreiro, que ajudou na escola, a escola é linda, os alunos têm ótimos resultados e tudo funciona. Será que eu tenho coragem de admitir que ele está certo e eu estou errada na minha argumentação? Ou eu vou insistentemente manter a minha argumentação errada só para dizer que eu ganhei dele? Esse tipo de hábito que vem do regime militar, que vem da nossa estrutura, é muito ruim. E ele não é ruim para a escola e para a educação. Porque aqui não tem professor, gente, de verdade, nenhum professor. Aqui tem ser humano. Tem mulher, tem homem, tem pai, tem mãe, tem irmão, entendeu? Nós só somos isso, a gente um dia nasceu e um dia a gente vai morrer. Estamos aqui numa reunião promovida pela CCR, Estrada pela Cidadania, não é isso? Tudo isso é motivo só, isso é só um mote. Nós só somos pessoas que temos filhos ou não temos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Vivendo. Mas não, eu estou aqui porque tem um prefeito precisando de um IDEB, né? Não vou fazer nada para esse prefeito ganhar IDEB. Eu ouço isso direto. Essa professora não quer trabalhar pelo IDEB, mas é um aluno da escola dela, e eu já vi isso acontecer, já ouvi isso registrado, né, em escolas, que um aluno dessa escola foi que matou a professora no assalto. Só que ele não sabia que era professora, não é que ele matou a professora, né? Ele virou um assaltante, quando morreu a professora, eles descobriram numa cidadezinha desse tamanho, que aquele aluno tinha estudado naquela escola, e aquela professora tinha sido professora dele. Então, a grande questão hoje é a gente chamar vocês, e vocês chamarem os seus colegas, professores, e vocês chamarem o seu marido, seu filho, chamarem os seus parentes, seus amigos, para fazer acordo. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, tem a coisa grave da água, no Rio também, mas vamos falar da chuva no Rio. O Rio tem umas chuvas que esse ano não aconteceu, e que acontecem no centro da cidade, né? E lotam aquilo tudo ali. Tem as favelas que são muito abertas, é muito perigoso. Tem que ter uma maneira, a única maneira é que a gente tivesse um sinal que avisasse do problema, mas quando avisa, a gente já tem que ter a pessoa da comunidade que diz, você vai para cá, então tem que ter o abrigo, tem que ter o sinal. A gente só lida com o contemporâneo fazendo acordo, gente, porque se você não tem vizinho, não tem acordo, quando faz o sinal, você vai para onde? Você sabe que tem a chuva. Então gente, o mundo desaba sobre nossa cabeça. Desaba. A cultura vive uma crise chamada crise de valores. Em função da crise ambiental, em função da crise tecnológica, nós geramos uma crise política e social no mundo, muito grave. Olha o que é o país. ISIS. Quem vai para lá são pessoas arrebanhadas na web. Tem países, eu comento CBN, a gente fica com essas notícias na cabeça, né? Há pouco tempo atrás comentamos, vários países da Europa têm pessoas no aeroporto para identificar jovens que estão indo para esses países. Então, por exemplo, os países que têm esse tipo de resistência próximo, né? Então você vê lá, quem está indo? Eles pegam a lista de jovens que está indo para esse país e chama para conversar, para tentar impedir o fluxo de franceses, ingleses, alemães e até brasileiros para reforçar o grupo terrorista mais cruel que a história já viu. Não é novamente o desenvolvimento intelectual que vai pedir isso? Alguém vai impedir isso?
né? O El País fala diretamente com o seu filho, não com o seu aluno, né? Então, esse é o perigo. A pedofilia, o terrorismo, os crimes que podem ser cometidos na web estão diante do seu filho agora. Não pensa no seu aluno. Agora. Você pode impedir o seu filho de usar a web para protegê-lo disso? Não, porque não existe mundo sem o web mais. A única coisa que você pode fazer com o seu filho é formá-lo ética e moralmente e permitir que ele tenha ferramentas intelectuais e cognitivas para que ele se defenda. Ninguém defenderá uma criança com 6 anos de idade em diante, 7, que está na internet, se ela não tiver o foco e a direção. Ter o foco e a direção não apenas impede que ele seja usado por um pedófilo, mas dá a ele camadas intelectualmente elaboradas. Por quê? Antes eu tinha um livro, português, eu olhava lá a minha redação, Drummond, um poema, né? Vocês lembram como era bonitinho? Era só aquilo, né? O do ano, era o livro do ano, no máximo um ou outro. Hoje eu tenho 8 anos, eu pego o meu tablet e abro. Quando eu abro, eu posso tudo. Se eu posso tudo, o que eu preciso? Eu preciso saber o que eu quero antes de abrir aquela página. Porque aí eu vou utilizar aquela ferramenta da web divinamente. Eu vou lá buscar o que eu preciso e vou me complementar ali. Se eu estou diante de uma página e não sei o que eu quero, eu vou estar exposta aos apelos que ela me faz. E aí eu vou ser chamada para o El País. Porque eu odeio os pobres coitados que estão sofrendo. Então mesmo, os muçulmanos sofrem muito preconceito, é verdade. Agora, se eu estou indignada com o maltrato aos muçulmanos, eu posso, na minha indignação, ser arrastada por um ódio que vai me levar para aquilo ali. Mas é o único caminho para pensar os muçulmanos? Não, né, gente? Você pode ter condescendência com os muçulmanos, com o que eles sofrem, de milhões de maneiras, não é isso? Mas eu teria como ação. Então, olha só, se a educação está centrada no professor, e vocês são meus alunos, eu dou o conteúdo para vocês e vocês aprendem. Se o conhecimento, o processo de aprendizagem está centrado no aluno, eu ajudo o aluno a pesquisar e digo, é contigo. Conheço escolas, inclusive aqui em São Paulo, eu vou amanhã para São José do Rio Preto, para uma escola em que ela é fundada 100% em projetos de pesquisa. Hoje, na revista da TAM, vindo agora para cá, tem várias matérias sobre universidades europeias que funcionam assim, por exemplo. Isso é o futuro, gente, não é o presente, não é para vocês fazerem isso, não. Eu estou falando hoje de futuro, meu papo é pensar o futuro, não onde a gente vai caminhar. Então, é assim, uma universidade funciona assim, as mais novas na Europa, especialmente. Vocês têm 17 anos, terminaram o ensino médio, fizeram uma prova de inteligência, não de conteúdo, né? Prova de inteligência, pode ser um jogo, por exemplo, né? Um joguinho de criança, de adolescente. Fiz uma prova e vi que você tem uma capacidade, então passou. É só isso que me interessa, não o conteúdo. Então, eu tenho 20 jovens que foram aprovados nesse modelo tal. Aí eu pergunto para ele assim, o que você quer? Aí ele vai dizer para mim, olha, o que me interessa mesmo é tecnologia social, eu acho que a gente tem que ajudar a sociedade a construir caminhos, tarará. Aí ela vai dizer assim, o que eu gosto mesmo é de cuidar de pessoas, sabe? Eu não sei ainda se é medicina, mas me interessa o ser humano, né? Então, eu chego para ele, pego toda a minha estrutura da minha universidade e ajudo este rapaz a desenvolver o projeto que ele já tem. E ele vai mudar no meio o projeto, ele só tem 17 anos, vai ver que um ano depois ele vai ter outro. Mas a educação é pegar o seu talento e potencializá-lo. Uma vez eu fui numa escola, eu já estou terminando, mas acho que esses exemplos são muito mais proveitosos. Uma escola, e eu estou falando sobre isso, sobre, poxa, a gente tem que olhar os alunos, cada um é de um jeito, aquela coisa que a gente tem que aprender e que não dá para fazer com 50 alunos em sala. Então, eu estou dizendo coisas que eu sei que vocês não têm condição de fazer, então não pensa que eu estou cobrando, não. Eu estou falando coisas que deveriam ser feitas, mas tem que ter 20 alunos, não 40, né? Mas, enfim, discutindo isso, uma professora no interior do Ceará, 4 horas de carro de Fortaleza, levantou, quero contar uma história. Professora, eu sou diretora, fui professora há muitos anos, tenho 3 filhos, os meus 2 primeiros filhos, meninos muito estudiosos, meu filho mais novo, professora, não queria nada, passei tanta vergonha, tô um vagabundo, seu filho é vagabundo, ficava no recreio, tocando violão, não queria nada, olha, que eu penei com esse menino para ele terminar o ensino médio, muita vergonha eu passei. Professora, os meus 2 filhos, os estudiosos, cada um tem um empreguinho bom, um trabalho no banco. Agora, o meu filho que não queria nada, sustenta a família toda, professor. Sabe o que ele fez? Ele montou uma empresa de eventos que a cidade não tinha.
Qual escola aqui valoriza o talento cultural do seu aluno para ser... Qual escola aqui valoriza o valor liderança? O aluno não é um bom aluno, mas ele é um líder. Alguém valoriza isso? Pois para entrar na melhor universidade americana, as 2 maiores universidades americanas, você tem 2 coisas. Você tem o seu currículo, que é a sua história acadêmica, e o segundo é a sua participação em projetos sociais e de atuação na comunidade. Por que eles fazem isso? Porque eles querem pessoas boazinhas? Não. Porque eles sabem que não há liderança intelectual, só há liderança na ação. Então, eu só vou contratar você se o seu desenvolvimento intelectual for compatível com o seu desenvolvimento humano. O que você fez em 15 anos de estudo? Participou do Grêmio? Jogou futebol? Atuou? Não atuou e tem excelentes notas? Você não me serve. Aí a gente começa a ter um valor. Eu não estou valorizando a escola americana, nem acho que seja o caso, é apenas um exemplo. Sintetizando para acabar, os desafios são muitos, o nosso chão desapareceu, nós não sabemos o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma criança, o que é um professor, nós não sabemos o que é um presidente, um deputado, um juiz, nós não sabemos o que é um médico. Nós estamos reconstruindo todos os valores e conceitos. Quem arrebentou isso foi a tecnologia. Um médico que se forma hoje na melhor universidade do Brasil, em 5 anos, se ele não continuar estudando, ele não é mais um médico. Porque a tecnologia pode eliminar a sua ação, porque o que ele aprendeu não tem mais valor. Em todas as áreas é a mesma coisa. Então, nós temos, na verdade, a necessidade de nos colocar nesse mundo, onde todas as coisas se desfizeram, onde ninguém sabe exatamente o que é. Essa instabilidade, segundo eu acredito, ela é a passagem de um modelo cognitivo, que também é um modelo social restrito, para um modelo mais amplo. Nós estamos no momento que o pai foi para uma festa e a gente ficou em casa. Sabe quando tinha um pai brigando e seu pai foi na festa? Quando o rato, como é que é? O gato sai, os ratos tomam conta. Então nós estamos batendo a cabeça, totalmente inconscientes pelo mundo, sabe? Sem direção, porque o pai foi na festa. Gente, é hora do limite, é hora da direção, é hora do valor, é hora do relacionamento. Quando a gente conseguir na escola produzir acordos, nós produziremos conteúdo. Enquanto estivermos colocando o conteúdo acima do relacionamento, não há possibilidade de desenvolvimento cognitivo. Esse aprendizado nós temos na cabeça, mas na prática não sabemos fazer isso, né? Então, esse é o desafio. Eu espero que vocês nos ajudem nesse processo. Cada um de vocês aqui não é apenas um professor, cada um de vocês aqui é um transformador do mundo. Sempre foi o professor, né? Só que essa coisa, a gente tem a dignidade. A gente não ganha o melhor salário do mundo, mas a gente pelo menos, e tem que ganhar, né? Tem que ganhar, a briga é essa, eu estou nessa briga por todos nós, temos que pagar dignamente os professores. Mas nós temos uma honra, que quem é professor por amor, como eu, sabe o que é você encontrar uma pessoa na rua que vem mostrar para você que você foi significativa na sua vida. Isso não é para um profissional, isso é para um ser humano. Aquele que um dia nasceu e vai morrer, né? Quando você deita sua cabecinha, você fala, puxa vida, eu estou fazendo um trabalho de fato. Trabalhar hoje é permitir que os seus alunos tenham 2 coisas, valores e atitude, que é desenvolvimento cognitivo, entende? Vamos fazer essas crianças pularem. Para terminar, eu vou falar um poeminha meu, que vai falar do acordo, tá? É isso que eu tenho pensado o tempo inteiro. Sistemas integrados. Tem um círculo, que tem outro círculo, que tem outro círculo, e os círculos vão se encontrando, as interfaces vão se encontrando, a ordem vai acontecendo harmonicamente, a forma, né? A partir da interface dos círculos que vão se tocando. É muito bonito isso, né? E esse é o caminho. Então, o que é um círculo se não um acordo, né? É um acordo, é um conceito. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. Eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira, a palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra, ela própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Viviane, em nome do Grupo CCR, pela excelente apresentação, parabéns. Muito bem, e hoje, com certeza, está
dia muito produtivo para a educação. E assim como a transversalidade do material didático do programa Estrada para a Cidadania integra disciplinas, agora nós vamos integrar educação e cultura. Nós vamos abrir então para 4 perguntas, nós estamos com o tempo bem no limite. Aquele que tiver interesse, nós temos as recepcionistas com os microfones. Então, 4 perguntas. Pode falar mal, bem, não é? Tá dando para ouvir bem? Você falou da falta da disciplina, que em muitos momentos vem da família, por não saber colocar limites aos seus filhos, nossos alunos. O que fazer enquanto educadores, já que não existem escolas para formar pais? Não há escola de pais. Rita, de Ipiranga, Paraná. Exatamente, Rita. O problema é esse. É factual. Os pais não sabem. Você já viu algum pai de 25, 28 até 30 anos ensinar crianças que os idosos merecem consideração? Nunca vi. Parece que isso caiu de moda. Então, um dia eu fui falar isso com uma mãe que é parente, próxima. Ela falou, Viviane, isso é muito velho, isso é ridículo. Uma pessoa tem que ser respeitada pelo que ela é, não pela idade. Eu falei, você me desculpe, você está errada. Uma pessoa mais velha tem que ser respeitada por ser mais velha, porque o seu corpo está mudando, porque ela está num outro lugar, porque ela tem uma trajetória. Tem que ser. Agora, no segundo momento, é outra coisa. Você pode ser um idoso que trata mal alguém, mas por princípio as crianças devem aprender. Nada disso é aprendido. Raramente, olha, questões básicas não são ensinadas. Então o que acontece? As crianças são criadas soltas. Se um professor fala, um avô, sim, senão não. Ou o pai chega em casa à noite e fala para a criança, fala assim, não pode ser assim. A criança leva a voz, o pai abaixa a voz. Infelizmente é isso. Porém, Rita, isso não é culpa dos pais. Não adianta. Então, 2 coisas que me incomodam muito na educação, que são vícios horrorosos. Numa época, a gente começou a chamar a atenção dos professores, dos educadores, para a participação da família. É importante a participação da família, só que isso virou avesso. Olha só o que virou. Uma coisa é eu dizer para vocês, gente, vocês precisam da família para trabalhar. Outra coisa é você chegar no município, como eu vou, e vários professores levantam a mão e falam, não posso fazer nada porque a família não participa. Gente, a criança tem que ter educação com ou sem família. Os filhos, se Hitler teve filhos, não podem pagar pelo preço do pai. Se seu aluno, o pai do seu aluno usa crack, é bandido, a mãe é prostituta na rua, a sua criança não vai ter? Ah, mas a mãe não participa. Gente, se a mãe não participa, mais ainda você tem que cuidar dessa criança. Porque uma criança cujos pais participam da educação, o seu papel é pequeno. Se o pai participa, se o pai é bacana, se o pai ajuda, você não precisa muito. Você tem que cuidar da que não tem família. Mas virou uma desculpa. Então, eu faço o meu papel, mas a família não faz, não posso fazer nada. Eu sou professora, como vocês sabem, há 30 anos. Dei aula em universidades paupérrimas, quero dizer, municípios eu dava aula em São Gonçalo, uma cidade dormitório, meus alunos ganhavam, na época o salário mínimo era 350, a faculdade custava 200. Então, ele tinha 150 para tudo o resto, entendeu? Trabalhava o dia inteiro, eu cansei de pagar lanche para aluno, desmaiando com fome no recreio. Né? Em uma universidade que não dava nada para ele, uma coisa terrível. Mas eu tive interesse em ter com aqueles alunos um tipo de relação, porque exatamente... Então, o que eu fazia? Todos os meus amigos, doutores e mestres que entraram comigo, a gente ganhava bem, porque a universidade estava de nome naquele momento, então pagavam por isso. Meus amigos foram embora, eu não dou aula no lugar desse, eu falei, este é o meu lugar. Se tem um lugar para eu estar, é aqui. Porque meus alunos não sabiam escrever uma linha. Eu dava aula de introdução à filosofia, eu demorava 1 mês ensinando eles a escreverem. Língua portuguesa, como fazer um parágrafo. Se eu tinha vergonha disso, eu não sei. Porque eu sou doutora, eu não posso ensinar um aluno a escrever um parágrafo? Pois eu ensinava os meus alunos quase pegando na mão. E eu, no final desse semestre, eu dava uma aula de filosofia de altíssimo nível para esses alunos. Me interessa mais o aluno que não sabe. Eu fui para o interior do Espírito Santo fazer uma matéria para o Fantástico, entrevistei uma senhora na rua. O que a senhora acha da educação? Uma mulher muito pobre, morando quase debaixo da ponte. Não quero falar não, estou com vergonha, eu moro numa situação ruim. Eu falei, não, a gente faz entrevista sem câmera, pagamos tudo. Continuo. Se a senhora me dá a entrevista, dou. O que a senhora acha da educação? Para mim não serve, meus filhos é tudo burro. Aí eu, como intelectual, que isso e tal? Eu soube depois que dos 3 filhos têm problemas cognitivos gravíssimos, realmente, de falta de alimentação e tal. Aí eu falei, mas senhora, não é isso. Ela falou, é sim. E a senhora sabe, né? A escola só gosta de quem sabe.
Gente, acabou a minha vida naquele momento. Hoje eu faço política educacional, entendeu? Porque para mim é uma revolta. E ela tem toda a razão, aquela mulher miserável no meio da rua. A escola gosta de quem sabe. Sabe por que eu sofri? Porque eu me lembrei que naquela época eu estava começando a dar aula e eu gostava dos alunos que sentavam na frente e que respondiam as perguntas que eu fazia. Aí eu pensei, eu não gosto de ser professora, eu gosto é de mim, porque esses me fortalecem. Esses me mostram como eu sou boa, esses me mostram como eu sou maravilhosa. E os lá de trás que não aprendem me mostram como eu sou incapaz. Então, eu fico com os meus e estou produzindo bolsões de exclusão. Um garoto que chega com piolho, um garoto que não tem família, este é o maior foco da gente. E não o contrário. Quero dizer, o contrário também, os alunos que se desenvolvem bem também são o nosso foco, mas eles são mais fáceis de lidar. Se eu tenho um aluno indisciplinado, eu matar o aluno? Não posso mandar ele. O que eu vou para Marte? Ele não vai ficar na sala? Então, eu tenho que ter um laço pessoal e humano, principalmente com os bagunceiros, se eu quero ter disciplina. Mas não, eu entro em sala de aula, pego os bonzinhos, fico do meu lado e eu agrido os maus. Porque são maus mesmo, são desagradáveis, são agressivos. São, eu não estou dizendo que não são. Agora, eu, professor, vou fazer o que com um aluno agressivo? Vou ser agressiva com um aluno agressivo ou vou tentar fazer uma ponte com ele, que talvez eu seja a única pessoa na vida dele que fez uma ponte? Então, essa é a inversão. Nós não temos escolas de paz, Rita. Deveríamos ter. Eu já propus e posso propor aqui rapidamente. Talvez faça uma pergunta só, porque estou demorando muito, mas tudo bem. Uma proposta que eu tenho, que eu adoro políticas públicas, é assim que a gente muda a educação, com políticas públicas, não com gestos pequenos, isolados. Eu, no meu caso, que posso trabalhar com política pública, que tem acesso, né? Mas a gente muda também no dia a dia, lógico. Então, em políticas públicas, o que eu queria propor? A gente não tem a Casa do Saber aqui em São Paulo? A Casa do Saber não gerou Casas do Saber no Brasil todo? Que nem se chama. Um chama POP, Centro do Pensamento, nome tem para tudo. No Rio deve ter umas 15 instituições de conhecimento de adulto, né? De Casa do Saber. Aí eu pensei, a escola tem 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. O turno da noite nunca é cheio, porque é EJA na maioria. Você tem pelo menos 3, 4 salas em cada escola vazias à noite. Por que a gente não faz uma escola de paz? Sabe o que uns pais precisam aprender? O que eles quiserem. Então a gente faz na comunidade, o que você quer aprender? Ela é mãe, ela fala assim, olha, eu gostaria de aprender sanfona, porque ela mora no Nordeste. Aí ela diz assim, para mim seria bom aprender a arrumar comida, como é que fala? Qual a beleza que você dá para o alimento, né? Uma estética, eu queria aprender isso, porque eu cozinho, mas não sei usar essa... Então ela quer aprender a confeitar bolo, tá certo? Eu, que sou da prefeitura, do estado, sei lá, eu vou oferecer uma Casa do Saber com sanfona e com bolo. Só que enquanto ela é mãe e está estudando sanfona, ela está sentada na cadeira que o filho senta para estudar. Ela vai participar, ela vai entender o que é uma escola. Não importa se ela está estudando sanfona ou bolo. Você está entendendo? Isso é uma escola de paz. Escola de paz não é botar o pai sentado para estudar matemática. Não precisa de matemática até agora na vida dele, não é agora, a não ser que ele queira. Tá certo? Se a gente tivesse uma escola de paz, como a gente tem escola do saber, porque escola do saber dá aula de felicidade, né? O que é felicidade, o que é qualquer coisa a gente estuda na escola do saber, na casa do saber. Então, por que nossas escolas públicas não fazem isso? Aproxima o pai da comunidade. Tem maneiras a gente resolver, tem como fazer. Agora, independente disso, Rita, quando um aluno está na minha frente, sou eu e ele, entendeu? Se ele tem pai, se ele tem mãe, infelizmente não é isso que vai determinar, não pode ser isso. Você falou que a gente tem 3 crises, só que você citou a tecnológica e a ambiental. Então, a terceira seria o desencadeador da quarta, faltou. Na verdade, obrigada. A terceira crise é a crise política e social, que desencadeia a quarta, que é a crise de valores. Na verdade, a gente tem 3, olha. Uma crise ambiental, tá clara. Uma crise tecnológica. Só que a crise tecnológica criou uma mudança no mundo corporativo, por exemplo, né? Nas relações entre os países. A mudança tecnológica e ambiental mudou a correlação de forças no mundo. Não se esqueçam do fenômeno China. 23, como é o nome da rua? 23 de maio, como é que é o nome da rua aqui? Exemplo, 25 de março. Eu vou contar uma historinha divertida. Uma professora da PUC do Rio, vocês conhecem a história, vão identificar alguns. Ela é coordenadora da pós-graduação internacional da PUC do Rio. Ela estava no Santos Dumont e viu um senhor sentado ali na sala de embarque, antes da sala de embarque ali, sentado, a camisa meio aberta, de bermuda, né, de chinelo, tomando um chopp. Aí ela faz a foto, olha que coisa linda, você fotografar uma pessoa que você não conhece e publicar, né?
Ainda lá falando mal, né? Ingênua, coitada. Aí ela foi botando na sua rede social, que ela acha que é só os amigos íntimos dela, né? Ela acha que é a família. Colocou a foto e disse, como os aeroportos agora estão pobres. Não vai essa frase, mas era isso, né? Olha que gente pobre, feia, né? Aí, ela teve 2 milhões de acessos, né? Ela tem 2 milhões de amigos, né? Ela pagou o mico do ano, ela foi demitida do seu cargo. O reitor da Unirio, que é a Universidade Estadual do Rio, uma das universidades estaduais, compartilhou o conteúdo dela e colocou, é mesmo, não há mais glamour. Ponto 1. Ponto 1. Tema CBN, né? Eu e meus temas CBN. Ponto 1. Por uma questão de jurisprudência, ou seja, por já ter acontecido uma vez, pode acontecer daqui para frente sempre. Uma pessoa que publica um conteúdo que é incorreto ou ofensivo, ela paga tanto quanto quem compartilha, tá, gente? Fiquem sabendo. Compartilhar um conteúdo criminoso te coloca igualmente com quem publicou. Bom, os dois pagaram o mico do ano. E eu vou comentar na CBN. Todo mundo comentou e tal. Eu falei, professora, a senhora tem alguns probleminhas que a senhora tem que rever. Primeiro, a senhora, como educadora, confundiu um meio de transporte com uma passarela de moda. Um aeroporto é um lugar de meio de transporte. E a senhora deveria amar que as classes populares tivessem acesso aos aeroportos. É uma vergonha que a senhora não tenha essa postura. Mas, além disso, a senhora não sabe reconhecer um pobre. Este senhor é um advogado paulistano que estava num cruzeiro internacional e desceu na Praça 15, que é do lado do Santos Dumont, e não teve tempo de se arrumar, entendeu? Então, não era um pobre. Aí eu falei, a senhora deveria rever os seus conceitos. Quando a senhora encontra num aeroporto uma pessoa extremamente bem vestida, a senhora acha que ele é rico, né? Mas ele pode ter ido na 25 de março. Por outro lado, a senhora pode ter uma pessoa, ela gastou R$200, ela está linda, com aquelas marcas incríveis, né? Mas, se a senhora encontra uma outra pessoa, a senhora vai achar que aquela é rica, R$150. A senhora encontra uma pessoa totalmente vestido com verdadeiro. Ela gastou 20, 30 mil reais para estar com aquela roupa. E essa pessoa fala muito alto no celular, empurra uma criança e ainda diz, nós vai. Ela é pobre ou rica? Queridos, hoje você não discrimina uma pessoa como roupa. Eu estive no evento de uma aquelas bolsas francesas. O evento não era só disso, era alto luxo. E essa mulher de uma bolsa francesa, a francesa, um brasileiro perguntou, lojista, como fazer para identificar falso? Esta mulher respondeu, na minha frente, eu garanto a vocês, se está no ponto de ônibus é falso, se está no Land Rover é verdadeiro. Nós não temos como identificar. Porque a China tem cópias que vão de uma cópia fuleira que o material é ruim a uma cópia que os materiais são os mesmos. Você só não paga o royalty daquilo ali, não paga imposto. Mas é idêntico, então não tem como. Ela falou, eu mesma já me fiz esse teste comigo e já errei no verdadeiro e falso. Então eu digo para vocês, se você usar uma roupa falsa e levantar bem a cabeça, e você andar muito chique, você é rico. Se você usa uma roupa carérrima, mas não tem postura, e principalmente se você não tem uma comunicação elegante, você é pobre. Hoje não é amanhã, hoje a discriminação existe como sempre existiu. Não é porque acabou a pirâmide que acabou a discriminação. Só que a discriminação era material, hoje ela é conceitual. Porque usar roupa e elevar a cabeça é uma questão de educação. Ser capaz de me portar com elegância, mesmo usando um trapinho e ser considerada rica, é uma questão de educação. Dizer nós vai, você pode ter o dinheiro que você quiser. Se você disser nós vai, você é pobre. Para quem está do seu lado e vão te discriminar. Se você empurra uma criança, aquela coisa agressiva, vão dizer é pobre, porque não teve educação. Só que a educação não empurra uma criança. Então, o grande discriminador do nosso tempo, do século XXI, é a educação. Mas ninguém vai discriminar você porque você não sabe os elementos da tabela periódica, correto? Ninguém vai discriminar você porque você não conhece a dinastia russa na ordem, né? E nem o nome do rio do Afeganistão, tá certo? E nem, gente, olha só, a gramática. Ninguém, quando você está falando corretamente, ninguém vai perguntar para você o que é o objeto direto. Importa que ela fale corretamente.
Eu tenho 12 livros publicados. Os meus editores da Record amam trabalhar comigo. São 3 ou 4 revisores para cada livro. Me elogiam como você escreve bem. Eu não sei o que é objeto direto, por isso que eu perguntei para ela. Não sei nada de gramática, nada de gramática. Eu sei me comunicar, eu sei escrever todo tipo de texto, sei falar com uma pessoa de alto nível, sei falar com a Dona Maria que trabalha na beira do rio vendendo, sei lá. Então, isso é coisa. Então, no Brasil, a gente ensina as crianças a ler, achando que ler é decupar o som. Quando a criança aprende a ler, que não é ler ainda, que é decupar, a gente começa a dar gramática. A gente quebra a frase em sujeito e predicado antes que a frase faça sentido na criança. Uma coisa é juntar letrinha, outra coisa é a ficha cair e você ser um leitor. Quantas pessoas adultas você conhece que não conseguem ler e dizer o que entendeu? A maioria dos nossos adultos tem que ler uma vez, ler de novo para dizer. Mas você tem que ler e na hora que ler já entender, se for um texto no seu nível, lógico, tem texto que ninguém vai entender porque é um outro nível. Então, nós no Brasil amamos gramática e não amamos leitura. Basta ler para escrever bem, né? Qual foi a pergunta mesmo que eu esqueci? Qual era? Ah, desculpa, fui longe, vou nem lembrar mais da crise. Então, o que eu estava dizendo se nós temos uma crise tecnológica que gerou mudanças significativas, você mudou o mercado. Como eu disse, a China, lembrei onde eu estava, era a China. O que a China fez? Senão eu falei isso na CBN, um chinês me mandou, tem que se retratar. A China não é o país da cópia. É de quem então? Desculpa, seu chinês, mas não é culpa minha dizer isso. Não é um preconceito. A China, foi um evento de mundo corporativo, de grandes empresas, inclusive lá na Fundação Dom Cabral, uma grande empresa, né, escola de negócio, e um cara lá, dragão chinês, então ele mostra todo, eu fiquei, caramba, dá até medo. Um cara muito bom, maravilhoso, mostrando que o dragão chinês necessariamente vai atropelar a economia americana em pouco tempo. Não sei se vai, analista é analista, né? Mas ele coloca de uma maneira, então de onde vem a China, se não o compartilhamento material? Porque o web compartilha intelectual. A China nos compartilhou materialmente. Então, para terminar, a crise econômica e social, que é a terceira, é consequência de uma mudança ambiental e tecnológica. E a crise de valores que isso gera é consequência de todas essas crises. Agora, de fato, qual é a grande crise? É a crise de valores. Se perguntar, qual é a crise do mundo hoje? Uma crise de valores. Você não sabe o que vale, quanto vale, o que é, para onde vai. Eu acho que é só. Tinha mais uma coisa para falar. Não, é isso. Lembrei de uma coisa que é importante sobre economia, né? A gente acha, e as universidades, especialmente, são muito velhas, me desculpe, eu tenho muito incômodo com as universidades, especialmente as públicas mais antigas, que são muito melhores, e as outras são ruins, a maioria, mas as boas, elas ainda se sustentam numa visão muito velha de sistema, sabe? O sistema capitalista nunca deixará as crianças... Você é muito ingênua. O sistema capitalista não permitirá uma educação libertadora? Você está perdendo seu tempo? Eu falo, qual sistema você está vendo? Não tem sistema nenhum, entendeu? Não tem isso, né? Então, qual é o exemplo? Eu falo, não haverá fome no mundo no futuro. Você está louca? Lógico que não haverá. Sabe por quê? Qual é a crise do mundo? Mercado consumidor, correto? Você tem os americanos precisando vender, que é a população endividada, que já tem tudo. Se um americano médio já tem um sapato para andar, um para correr, um para pular, um para dançar, como é que eu vou vender um sapato? Eu tenho que vender um sapato que quando ele anda diz, você é lindo, você é lindo. Eu não estou vendendo sapato, eu estou vendendo um aplicativo que diz, você é lindo, entendeu? Isso é a sociedade do conhecimento. Então, o mercado consumidor exaurido levou à venda de valores e não de produtos, tá certo? Então, o que acontece? Se você tem um país miserável, o que você tem lá? Mercado consumidor em potencial, meus amores. Quando você pega um país pobre e pega pessoas que não têm acesso à compra e permite que elas tenham acesso, pelos cálculos, são 10 anos para um brasileiro da classe C, comprando significativamente para chegar ao valor de um americano médio hoje. São 10 anos que as empresas vão ganhar vendendo para a classe C até esgotar esse mercado. Então, sabe qual é o futuro? Nós vamos investir, nós que eu digo é o mercado, em eliminar a pobreza, porque pobreza é mercado consumidor perdido. Isso não é problema. Então o mundo vai ser lindo. Não, a discriminação não é mais material. Todos somos, infelizmente, consumidores em potencial. A discriminação no mundo é a discriminação do saber.
Sociedade do conhecimento significa que o que te eleva e o que diminui você é a sua formação intelectual. Não, como eu disse antes, para saber o nome do rio ou para saber a tabela periódica, mas para analisar uma notícia de jornal, para pensar sobre a política internacional, para pensar sobre o seu presente, para se colocar no mundo. Porque se ela está na sua empresa trabalhando, é uma liderança na sua empresa, se o mundo mudou, a empresa não pode perder. Então, mesmo porque demite, né? Não pode demitir. A gente não quer que a empresa caia. Então, para isso, esse cara que é um engenheiro, ele tem que imediatamente se tornar um analista de mundo para ajudar a gente a sair desse buraco. O professor não pode ser professor de matemática, tem que ser professor de mundo. Então é isso. Crise leva à formação ampla. Que coisa linda, né? Viva essa crise. Porque nós estamos saindo de um ser humano medíocre, que se sustenta em QI e exploração e modelo linear, para um ser humano, que para ser um ser humano, ele tem que olhar para todos os lados da sua existência. Que crise boa é essa? E tem gente que ainda fala mal. Muito bem. Acho que deu, né? Muito obrigado.